Queridos irmãos, hoje nós vamos aqui explicar um pouco como funciona o desenvolvimento desse processo político para a implementação da nova ordem mundial, que passa necessariamente pela instalação do comunismo declarado ou do comunismo disfarçado em todos os países que estão a serviço do centro econômico mundial. E nós vamos mostrar também a relação desse processo com essa nova religião mundial que está sendo implantada por Bergoglio. Então, numa recente entrevista do início deste ano, Monsenhor Viganò responde a essa pergunta. Agora que o Vaticano renovou o seu acordo secreto com a China, um acordo que Vossa Excelência condenou como promovido por Bergoglio com a ajuda de McCarrick, o que os Filhos da Luz podem fazer para minar essa ímpia aliança com este brutal regime comunista? Então, realmente uma pergunta bem completa, uma pergunta que apresenta bem o quadro, que nós estamos diante de um acordo secreto, um acordo maligno, promovido entre o Vaticano e a China. Por que fazer o acordo de forma secreta? Para que aqueles católicos que ainda têm compreensão do problema não impeçam e não façam oposição. E por que devem necessariamente fazer esse acordo? Porque o problema do regime comunista na China se encontra justamente na presença dos católicos na China. Então, o fato deste país ainda ter, mesmo depois de tantos anos, quase 100 anos de comunismo, e eles ainda terem católicos, impede que eles tenham plena liberdade para agir segundo a mentalidade, segundo a lógica do comunismo. Então, num primeiro momento, o Vaticano resistiu até Bergoglio a essa ideia de fazer um acordo. E continuou mantendo a sua liberdade de nomear os bispos na China. E agora a base do acordo entre o Vaticano e a China é que o Vaticano está dando direito para o governo comunista chinês, para esse governo nomear os bispos. Então, quer dizer, eu sou um governo comunista e eu tenho direito de nomear bispos que sejam reconhecidos como verdadeiros e legítimos bispos católicos. Então, quer dizer que é um último estágio de uma implantação de um comunismo sem limites. Porque aquilo que ainda segurava, aquilo que ainda impedia esse movimento, essa lógica comunista plena, agora está sendo completamente retirada. Então, Monsenhor Viganò responde essa pergunta dizendo que a ditadura do Partido Comunista Chinês é uma aliada do Deep State mundial. Então, apesar de eles fazerem uma certa e disfarçada oposição à China, o que manda no sistema, ou seja, aquilo que está por trás desse estado profundo, desse governo subterrâneo, que hoje determina todas as ações políticas desse nosso mundo, tem uma clara intenção de manter, e não somente de manter, mas ele diz aqui que o Great Reset representa agora uma oportunidade para aumentar ainda mais o poder econômico da China no mundo. Então, o que Monsenhor Viganò vai contestar aqui, por que esses governos não bloqueiam os produtos chineses? Uma vez que o governo chinês é responsável por graves violações dos direitos das pessoas
e por uma ação que conduz a uma implantação cada vez mais sutil e cada vez mais eficaz, inclusive na América Latina, de um comunismo inquebrantável, uma vez que ali eles fazem um centro de poder e um centro econômico. Então veja aqui que, ao mesmo tempo que a China consegue invadir os países na medida em que coloca nos mercados nacionais desses países os seus produtos, com certeza em preços muito mais baixos, porque são fabricados na lógica da escravidão, ela também persegue no plano interno um movimento de uma instauração de uma tirania que só pode ser alcançada com a eliminação completa da religião católica, sendo substituída por uma religião de Estado que tem muitos elementos em comum com a religião universal desejada pela ideologia globalista, da qual Bergoglio é o líder espiritual. Então, segundo essa informação de Monsenhor Vigano, para a China interessa manter a hegemonia da Igreja do Estado. Essa Igreja do Estado, com aparências de Igreja Católica, ela tem que se conformar, ela tem que estar de acordo com todas as premissas, toda a lógica do sistema comunista. E da mesma forma, em todos os países, nós estamos vendo a substituição da verdadeira Igreja Católica por essa religião universal. O que é essa religião universal? É uma religião que dá total liberdade de culto. Cada pessoa pode escolher o Deus que quiser, pode escolher as devoções que quiser, pode escolher a manifestação religiosa que ela se sente chamada a viver, voltada para a fraternidade, para o respeito, para a caridade, para a harmonia entre as pessoas, mas que, na verdade, como pano de fundo, passa necessariamente pela submissão a esse grande Estado comunista e judaico que vai se formando no desenrolar de toda essa história. Então é por isso que nós temos que prestar atenção nesse pequeno filme que nós vamos passar agora. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones y no andar peleando y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. Então, como você observa nesse filme, as pessoas normalmente vão assistir, vão ver a instalação dessa proposta
dessa religião universal, conforme está sendo aí pregada por Bergoglio, mostrando essas três pessoas que ficam amigas, uma muçulmana, uma católica e um rapaz judeu. Você percebe que são duas mulheres e um homem. E de forma discreta, isso tem também um significado. Essas duas mulheres, elas estão se submetendo a esse homem que representa o mestre da humanidade. Esse homem que apresenta aí nesse vídeo. Esse homem é um judeu. Ele é o mestre da humanidade. Ele atrai para si a mulher que vem do islamismo e a mulher que vem do catolicismo moderno, que é uma forma desenvolvida do protestantismo. E uma vez que essas duas mulheres chegam, elas vão então submeter a religião delas ao império do judaísmo, que é aquele império universal que está sendo projetado desde os primeiros tempos do cristianismo. Então, para resumir o problema, nós vamos analisar o seguinte, que o Islã é a primeira forma organizada de noachismo que foi estabelecida pelos judeus. Ou seja, uma religião de dogmas muito simples, uma religião de fundamentos baseados no Antigo Testamento e uma religião que respeita e considera Jesus Cristo, mas o coloca simplesmente como um profeta e não como Deus encarnado. Então, o islamismo é o início do projeto noachida. E isso foi estabelecido desde o século VII. Enquanto que aquela mulher que está aí presente no filme, que representa o catolicismo moderno, entre aspas, ela representa o fim dessa caminhada de séculos para estabelecer a religião universal noachida comandada pelos judeus. E por que essa mulher representa esse processo final? Porque ela traz consigo a submissão da estrutura daquela que foi antes Igreja Católica e que agora, uma vez impugnada e proibida de existir pelas próprias autoridades da Igreja, então ela vai sendo promovida como mais uma forma de religião ou de igreja ou de seita, como quiser chamar, noachida. Ou seja, simplesmente uma religião, como qualquer uma das outras, que está elaborada em função desse projeto de fraternidade universal e de submissão aos dogmas fundamentais da religião judaica. Então vocês podem ter religiões diversas, mas a religião de vocês é sempre uma religião devocional. Não é uma religião eficaz, não é uma religião sacramental. Então, entre o islamismo e essa mulher do catolicismo moderno, você tem todo o processo da protestantização. Então, o fenômeno do protestantismo, ele não começa com Lutero. Ele começa desde o cisma do Oriente. Por quê? Porque uma vez que você perde a referência de outras formas de catolicismo tradicional primitivo, que eram trazidas pelos orientais, então você perde aquela referência fundamental de que o catolicismo nasce com os sacramentos e com a presença de Cristo. Então a diferença básica entre o protestantismo e o catolicismo é que o protestantismo entende que Cristo trouxe uma mensagem. Então, se ele trouxe uma mensagem, eu levo um livro na mão e eu leio a mensagem de Cristo. Mas o catolicismo, ou seja, o verdadeiro cristianismo primitivo, que é preconizado não somente pela Igreja Católica Romana,
mas por todas as igrejas que nasceram dos apóstolos e que se juntaram em torno da primazia da igreja romana, que mostra que o cristianismo não é simplesmente uma mensagem, mas ele é uma pessoa, ele é um sistema sacramental. Então Cristo é atualizado na sociedade, Cristo é presente na sociedade, seja pelos governantes que são ungidos em nome de Cristo, daí a representação do ouro que os reis magos trouxeram para o presépio de Belém, seja pelos sacerdotes que são também ungidos em nome de Cristo para realizar as oferendas que Cristo sacerdote deposita no altar divino. Então isso está simbolizado pelo incenso que os magos trazem para Jesus recém-nascido. E também, algo que muitos também não percebem, nós observamos que na sociedade é preciso que haja os filósofos e os profetas, que são aqueles que representam Jesus Cristo na sua sabedoria. Então a sabedoria de Cristo, filosófica e profética, é expressa simbolicamente pela mirra que os reis magos colocam também diante de Jesus. Então, é nesse sistema sacramental, é nessa religião concreta que estabelece de forma definitiva e de forma plena, que vai impregnar cada pessoa e que vai santificar e sacralizar a sociedade, é aqui que nós estabelecemos a ordem cristã. Então, para destruir a antiga ordem cristã, é óbvio que os judeus precisavam usar da religião. Porque é da religião que vêm as ideologias. E a partir das ideologias é que nós temos a instalação da política. Coisa evidente. E o que Monsenhor Viganò está considerando aqui agora é que nós chegamos no ponto ápice desse processo através desta religião universal que nós acabamos de ver aí pregada por Bergoglio. E nós chegamos também no ponto ápice desse processo pela instalação do comunismo. Mas o comunismo não consegue se instalar plenamente senão através da ajuda de uma igreja, ou seja, de uma religião de Estado. Então aqui Monsenhor Viganò vai analisar toda essa lógica em vista do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Porque agora acaba de confirmar a eleição de Biden. E ele vai dizer o seguinte, que através dessa eleição, nós temos as portas abertas para essa ditadura globalista. Então eu percebo que existem alguns católicos, mesmo tradicionais, que reclamam dessa postura de Viganò e consideram que ele é por demais ingênuo para proclamar a força que Trump teria para ajudar a conter o processo de demolição da igreja e do Estado enquanto um Estado legítimo que garante os direitos fundamentais das pessoas. Mas o que eu gostaria de explicar aqui é que, de forma alguma, Monsenhor Viganò é ingênuo no sentido de considerar que Trump não é um católico ou não é um governo ideal para garantir a estabilidade da sociedade e da igreja. Sem dúvida. Mas nós devemos entender que a eleição de Biden é um processo, é um passo a mais. É um caminho mais livre para a instalação disso que ele considera a ditadura globalista. Então isso não há dúvida, porque apesar de Trump ter facilitado o caminho para o sionismo, apesar de Trump ter sido, sim, um instrumento também nessa agenda mundial, sem dúvida, porque todos os governos e todas as repúblicas, desde que foram destruídas as monarquias cristãs, colaboram
para esse processo e para essa conclusão globalista. Mas o que é verdade é que existem certos governos, mesmo na lógica da República, que ainda respeitam ou que ainda se projetam numa perspectiva mais cristã e mais consciente do verdadeiro sentido de uma sociedade, do verdadeiro sentido do bem comum, do verdadeiro sentido das liberdades humanas e do respeito aos valores humanos. Então, quando nós vemos avançar a demagógica propaganda dessa esquerda, desse novo comunismo, desse comunismo disfarçado de Biden, então realmente nós devemos sim ter uma preocupação muito grande. Porque diz aqui Monsenhor Viganò que os valores tradicionais que Trump defendia têm muita coisa em comum com os valores dos católicos. Mas de outro lado, o deep state do pretenso católico Biden, subserviente à ideologia globalista e à sua agenda perversa, anti-humana, anticristo e infernal. Então é isso que nós estamos vendo aí se instalar nesse momento. Então, da mesma forma como no Vaticano II nós já temos todas as definições necessárias para se chegar na nova igreja, nós também já temos na Revolução Francesa todas as definições necessárias para nós chegarmos na tirania comunista da nova ordem mundial. Então você percebe que tudo já é traçado nos seus princípios. Depois é uma questão de tempo para você fazer com que cada processo seja concretizado. Então, o Vaticano II está para a Revolução Francesa, assim como a Igreja está para o Estado. E a Revolução Francesa, por sua vez, ela é o começo, é o princípio de todas essas outras revoluções instaladas graças ao apoio financeiro, ou seja, ao grande poder econômico, apoio financeiro dos bancos, que pôde se desenvolver graças aos estados protestantes. Então, uma vez que os estados protestantes instalaram um governo protestante, eles deram abertura aos judeus, principalmente a Inglaterra. A partir daí, os judeus puderam organizar o poder financeiro. E é através desse poder financeiro que eles vão dar seguimento às revoluções e às guerras. Tudo isso financiado por esses bancos. Uma vez que esses bancos financiam tudo isso, conseguem seus objetivos e ficam cada vez mais ricos depois de revoluções, guerras e também agora com pandemias, então eles podem comandar o cenário político. Uma vez que eles comandam o cenário político e que eles detêm o poder financeiro, é claro que eles vão também comandar o cenário religioso, que é o que vai dar sustento a todo esse sistema. Uma vez que nós não podemos imaginar que seria possível instalar a nova ordem mundial e garantir um espaço para o reino do anticristo, enquanto nós ainda tivéssemos um papa legítimo que continuasse a pregar a fé católica e manter o sistema sacramental católico, condenando os erros e mostrando a verdadeira fé. Então é por isso que Monsenhor Viganò responde a essa pergunta também muito interessante, dizendo que muitas pessoas nos acusam de participarmos de uma teoria de conspiração e ignoram e se tornam indiferentes aos sinais e projetos para sujeitar a humanidade ao domínio das elites globais. Então aqui explica bem Monsenhor Viganò que o plano do Great Reset serve-se da mídia internacional como um aliado indispensável. Então, assim como eles têm esse poder financeiro
que garante a força para instituir esses elementos, eles também possuem, se servem da mídia, ou seja, do sistema de informação, que vai levar as pessoas a uma ideia fixa de que tudo isso acabou, que agora nós precisamos entrar, evoluir e entrar nessa nova mentalidade. E quando eles percebem que eles não têm argumentos, então a única forma deles te impedirem de trabalhar, de convencer as pessoas, é chamarem de nomes pejorativos. Ah, você é da teoria da conspiração. Ah, você não passa de um cismático, de um sedevacantista, de alguém que está aí querendo destruir, que está contra, é um herético. Então, quer dizer, eles utilizam de nomes pejorativos para que esses nomes sejam recebidos pela sociedade em forma de preconceito. Então a pessoa já não recebe, ela simplesmente te olha como alguém que é indesejável, que está contra e que não vai ajudar em nada a humanidade. Então é por isso que ele diz, pergunte aos céticos se os modelos que hoje nos são propostos são tão horríveis, o que podemos esperar para os nossos filhos quando a elite conseguir o total controle das nações? Famílias sem pai e sem mãe, sodomia, crianças que podem mudar de sexo, eliminação da religião verdadeira, imposição de cultos infernais, aborto, eutanásia, abolição da propriedade, ditadura sanitária, pandemia perpétua. É este o mundo que queremos e que quereis para vós mesmos, para os vossos filhos e para os vossos entes queridos? Então quer dizer, as pessoas que acham que isso não passa de uma teoria da conspiração, então analisem bem se isso não é realmente algo que está se concretizando diante dos nossos olhos. Então você vai ver que nós estamos nos baseando em coisas concretas, em fatos concretos. Então perceba o que acontece no desenvolvimento desse processo. O protestantismo é a base da transformação da sociedade política e da sociedade religiosa. Então é a partir do protestantismo que nós vamos projetar o comunismo e é a partir do protestantismo que nós vamos também projetar a nova religião universal. Então isso é algo muito importante para as pessoas entenderem, porque existem muitas pessoas com boa intenção, mas estão apegados a esse sistema protestante, que é uma religião falsa. E estão apegados também a esse sistema protestante os próprios que se dizem católicos e aderem ao Vaticano II. Porque, na verdade, o que nós vemos hoje nessa chamada Igreja Católica Moderna é uma forma de protestantismo disfarçado. E isso é bem fácil a gente provar na medida em que nós percebemos que eles estão baseados em mensagens e em devoções. E isso não passa de noachismo. Então, por isso, você tem que analisar o desenvolvimento do comunismo como um processo que foi possível se alcançar a partir do protestantismo. Por quê? Porque o protestantismo tira a lógica da encarnação como centro e coloca o centro no homem. Então Lutero, por exemplo, ele não queria saber dos dogmas, ele não queria saber da verdade fundamental, independente da vida humana, uma verdade que é colocada diante de nós de forma contemplativa. Mas Lutero desenvolveu uma teoria prática. Então, a partir do momento em que ele impõe a sua teologia, as pessoas começam a ver a religião de uma forma utilitarista e prática. Como eu posso me salvar? É assim. Como eu posso ter um sistema para me garantir a minha salvação? Faça isso. Resolva assim. Então isso foi extremamente importante, a teologia que ele desenvolveu, que não veio dele com certeza, já tinha toda uma base anterior, mas essa teologia de Lutero é que deu as bases para a filosofia moderna, principalmente para a filosofia de Hegel. E Hegel, como filósofo, ele vai transferir todas as bases da antiga filosofia cristã para uma filosofia prática
e ateísta, e diríamos até gnóstica. Então, uma vez que ele transfere o poder sapiencial, né, quer dizer, a antiga filosofia cristã, que está baseada na realidade e que está baseada na encarnação como um fato histórico e ao mesmo tempo um fato sacral, é a base da filosofia cristã, a verdade da encarnação. Então, Hegel, por sua vez, ele entra com uma filosofia prática e ateísta, ou seja, Deus pode até existir, mas se ele existe, ele tem que estar a serviço do homem. Então, é nessa lógica de Hegel que você vai estabelecer as bases da teoria marxista. É por isso que nós dizemos que o comunismo tem as suas raízes na teologia de Lutero. Então você parte dos mesmos princípios para o Vaticano II. Uma vez que você entende que o Vaticano II é uma adaptação do cristianismo a essa lógica noachista e protestante. Por quê? Porque o Vaticano II adapta a religião católica e de uma forma muito discreta, porque foi bem feita, foi feita por pessoas que tinham uma inteligência, uma grande experiência na arte da retórica, da dialética, dos conceitos, etc. Então eles manipularam tudo isso para fazer com que as pessoas engolissem aqueles documentos que estavam impregnados da ideologia protestantizada. E isso consiste num conceito de igreja que parte do homem e termina no homem. Enquanto que o conceito de igreja que veio dos apóstolos começa em Deus e termina em Deus. E o homem está englobado na medida em que ele é sacralizado e santificado. Enquanto que o protestantismo não sacraliza a sociedade e nem santifica o homem. O protestantismo simplesmente dá soluções para os nossos problemas práticos. Ou pelo menos tenta dar essas soluções a partir do momento em que nós encontramos em Deus uma ajuda. Então é uma religião essencialmente humana e prática. E é por isso então que a gente mostra que dentro desse contexto, hoje, nós precisamos denunciar essa Deep Church e esse Deep State. Então, em resumo, é isso que Monsenhor Viganò vem colocando nas suas cartas e que ele apresenta aqui também nessa última entrevista. Quando ele vai concluir dizendo que para derrubar o Deep State e a Deep Church são indispensáveis 3 coisas. Primeiro, ter consciência de qual é o plano do globalismo e em que medida é instrumental para o estabelecimento do reino do anticristo. Então, quer dizer, globalismo, esse poder mundial, e em que medida que isso vai se estabelecer, e em que medida também que isso vai se configurar como reino do anticristo. Depois, em segundo lugar, denunciar com firmeza. Então tem pessoas que se incomodam de nós denunciarmos as abominações que são cometidas por Bergoglio e pela igreja atual. Tem pessoas que se incomodam de nós denunciarmos as grandes abominações que os estados modernos fazem, aprovando o aborto ou instalando uma lógica comunista. Mas se nós não denunciamos com firmeza, como ele diz aqui, todo esse plano infernal, de onde vai sair uma libertação? Então, o homem moderno, ele é extremamente sensível, ele é incapaz de pensar os princípios. Então, por isso que a mensagem da fraternidade, do amor, sem nenhum princípio, atinge os corações dos homens modernos. Porque eles acham que isso é suficiente. Amar e ser amado. Entretanto, é preciso entender que se você não parte de princípios que estejam baseados na verdade, você não vai garantir o amor. O amor é o resultado final da vontade humana. E essa vontade humana, se não é regida pela graça de Deus e não está bem orientada pelos princípios da verdade, ela nunca vai chegar ao amor. Ela vai chegar, pelo contrário, ao ódio, à confusão e à completa dissipação dos valores humanos. Então é por isso que nós temos que denunciar com firmeza, pedir aos pastores que defendam a igreja,
rompendo o seu silêncio cúmplice. Porque os bispos, os padres, são cúmplices, que eles não denunciam. E por que eles não denunciam? Porque eles têm medo de perder os seus cargos. Eles deveriam ter medo de perder suas almas. E diz ainda, por último, pedir ao Senhor que dê a cada um de nós a força para resistir à tirania ideológica que nos é cotidianamente imposta, não só pelos meios de comunicação, mas também pelos cardeais e bispos servos de Bergoglio. Servos de Bergoglio. Então é por isso que ele vai mostrar aqui, eu volto a dizer, que de forma alguma Monsenhor Vigano, ele é ingênuo a ponto de pensar que a solução seria voltar para Bento XVI ou a solução seria voltar para Trump. Não, ele simplesmente está querendo mostrar que Bento XVI ainda tinha uma face de uma igreja que, mesmo contaminada pelos princípios falsos do Vaticano II, te dava liberdade de ser católico, e que Trump, ainda que esteja também contaminado com os princípios da República e do Estado liberal, ele ainda te dá a liberdade de você seguir os valores cristãos e os valores humanos básicos de uma sociedade cristã. Entretanto, Biden, com o seu falso catolicismo, né, ele instala agora, na maior nação da América, um poder que é um comunismo disfarçado, e é por isso que ele diz que hoje Biden é equivalente de Bergoglio. Ele está para o Deep State como Bergoglio está para o Deep Church. Ou seja, eles são manifestações finais desse processo que foi instalado, repito, desde os tempos do início do cristianismo, mas principalmente a partir do Renascimento, com a instalação de todo esse movimento protestante, que levou à destruição da sociedade cristã, primeiro pelo poder econômico, pela instalação dos bancos, depois pela configuração de todos os estados em vista da revolução na escala da sociedade civil, para eliminar as monarquias cristãs e, em seguida, para eliminar também o domínio que a igreja exercia sobre as consciências. Então, por isso, nós concluímos aqui com o Monsenhor Vigano que se nos soubermos demonstrar fortes ao afrontar essa provação e se formos manter-nos ancorados na rocha da verdadeira fé que foi sempre testemunhada pela igreja, sem nos deixarmos seduzir por falsos cristos e falsos profetas, o Senhor permitirá que não sejamos derrotados e que possamos resistir até o fim ao príncipe desse mundo, sem negarmos as promessas do nosso batismo e sem nos curvarmos a esse poder mundial que se instala hoje sob a tirania e sob a lógica do comunismo e sob a lógica do noachismo na esfera religiosa. Então que Deus nos dê força para enfrentar todas essas calamidades e que cada vez mais impregnados dos sentimentos, do verdadeiro sentido da nossa fé cristã, possamos resistir ao mal e promover a glória de Deus no nosso mundo, para que Deus seja novamente glorificado na nossa vida e na nossa sociedade. Amém.